Bom, então vamos falar sobre as plantas que atuam no sistema cardiovascular, que são doenças que configuram uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo. Isso porque os fatores de risco que estão associados a essas doenças estão muito presentes no nosso modo de vida moderno. Então, fatores como o excesso do consumo de álcool, colesterol elevado, diabetes, o estresse, a hipertensão, sedentarismo e obesidade, o tabagismo, tudo isso contribui para essas que são as principais doenças cardiovasculares, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. E nas doenças cardiovasculares, o que a gente nota? Principalmente tem início um processo inflamatório. Então, um processo oxidativo inflamatório em que a oxidação das partículas do LDL, ela vai levar a uma ativação de macrófagos teciduais no endotélio vascular. E com isso, a liberação de mediadores inflamatórios e migração das células inflamatórias. Então, o tônus vascular e a contratilidade miocárdica, eles são mediados pelos receptores adrenérgicos, beta 1 e beta 2, via produção do AMP cíclico, né? Então, doenças como hipertensão arterial e a insuficiência cardíaca crônica, né, elas provocam lesões que originam esse processo inflamatório. Então, diante da fisiopatologia dessas doenças, né, quais são as propriedades desejadas, né? Então, os fitoterápicos também, quais as propriedades desejadas para tratar essas doenças? Então, que seja antioxidante, anti-inflamatório, vasodilatadora, inibidora da enzima de conversão da angiotensina, ECA, uma ação também hipolipemiante, hipoglicemiante e também antiagregante plaquetária. Esse é um artigo que eu encontrei, uma revisão, com as plantas de interesse do SUS, né, a RNSUS, que tem potencial de terapêutico contra as doenças cardiovasculares. Então, o artigo mostra diversos estudos e uma das classificações que ele coloca é pela atividade terapêutica. Isso é interessante para quando formos, né, escolher para uma prescrição ou para entender como a planta age, né, saber da atividade terapêutica. E ele colocou a Achillea millefolium, né, em 2 artigos. Uma demonstrou atividade de inibição da ECA, outro como anti-inflamatório vascular. A alicina e outros componentes do alho foram alvo de estudos que demonstraram atividade antihipertensiva, neuroprotetora contra a isquemia neuronal e cardioprotetora na lesão miocárdica, além de antiarrítmicos também, né, propriedade antiarrítmica em infarto do miocárdio. A aloe vera também teve estudo que demonstrou uma redução do desenvolvimento da aterosclerose. A alpínia especiosa, que é a colônia, uma planta interessante, que ela é utilizada, tem estudos para hipertensão. Aqui, o estudo demonstrou redução do efeito cardiodepressor. A calêndula, a propriedade apresentada foi indução de neovascularização na angiogênese, e aqui vários trabalhos mostrando a cúrcuma, né, a cúrcuma longa ou os curcuminoides, né, então com as seguintes propriedades: inibição da disfunção arterial, atividade hepatoprotetora contra a isquemia renal, atividade antiplaquetária e contra a trombose intravascular, tratamento da disfunção arterial, degeneração de aneurisma aorta-abdominal, prevenção da cardiopatia diabética, ação cardioprotetora também contra o infarto do miocárdio, preventivo de infarto do miocárdio,
O tetrahidrocurcumin, um derivado, né, da curcumina, na redução da isquemia cerebral. Esse cúrcuma com o candesartan, na inibição da isquemia cerebral. Outro de cúrcuma também na redução do efeito do bloqueio atrioventricular, como gastroprotetor contra a isquemia intestinal, atenuação das lesões cardíacas, inibição dos canais de potássio nas artérias, na vascularização endotelial, como anti-inflamatório vascular. Esse agora é o melão de São Caetano, né, a Momórtica charantia, neuroprotetor contra isquemia neuronal, a punica granato, que é o romã, como cardioprotetor contra infarto do miocárdio, a uncária tomentosa, na inibição da disfunção arterial e contra hepatoprotetor contra isquemia renal, o gengibre, aliás, as plantas da família das Zingiberacea, né, até o açafrão também, que nós já vimos lá, que é a inibição da ECA, aqui é do gengibre mesmo como neuroprotetor contra isquemia cerebral, aqui como fala de vários agentes antihipertensivos, né, então o que eles concluíram nessa revisão? Eles encontraram 34 pesquisas com atividade terapêutica para alguma forma de doença cardiovascular a partir do estudo com alguma das plantas medicinais da RNSUS, que é a Relação Nacional de Medicamentos de Fitoterápicos de Interesse do SUS. 5 desses estudos foram realizados por pesquisadores brasileiros. E apenas 3 dessas plantas são disponibilizadas como fitoterápico, que estão na RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Eles são aloe vera, glicina max e uncária tomentosa. Então, são fitoterápicos que têm outras indicações, né? Aloe vera até como uso tópico. Então, assim, né, no SUS não tem, na bula mesmo, né, um fitoterápico desse já com alegação para as doenças cardiovasculares. E, seguindo os critérios dessa revisão, a cúrcuma longa foi a espécie que teve mais estudos para essa finalidade, então foram 17 estudos, o que corresponde a metade do total de artigos de interesse. Depois veio o allium sativa, com 4 publicações, e depois o gengibre, com 3. Então, a gente começa aqui falando um pouquinho da cúrcuma longa, que é da família das Zingiberacea. Ela é conhecida como açafrão da terra, ou falso açafrão, ou cúrcuma mesmo, ou açafrão. Alguns também chamam de turmeric, né? E a parte usada são os rizomas. As principais indicações terapêuticas são nos processos inflamatórios e alérgicos em geral, para doença coronariana, hipertensão arterial, miocardiopatia hipertrófica, aterosclerose e dislipidemias. As ações dela, em geral, ação anti-inflamatória, antimicrobiana, antifúngica, antioxidante e antialérgica. E específica no sistema cardiocirculatório, é uma ação antitrombótica, antiagregante plaquetária, discretamente hipotensora, hipolipemiante. Ela também vai atuar prevenindo a isquemia, necrose e a hipertrofia miocárdica e ajuda a manter a homeostase do cálcio. As interações que ela pode ter com medicamentos ou até plantas com as mesmas propriedades são com os anti-inflamatórios, né, por aumentar o risco de sangramento, por toda essa ação que ela tem, e pode diminuir também a ação de imunossupressores. O modo de usar, ela pode ser usada tanto em droga vegetal, decocção, tintura, extrato seco etílico, com 75% a 85% de curcuminoides.
Os principais constituintes químicos, né, que dão até ela essa cor amarelada, são os curcuminoides, né, com destaque para a curcumina, a demetoxicurcumina e a bis-demetoxicurcumina. Então, que com a substituição desses radicais, né, então a gente vai vendo a diferença na estrutura química de uma e de outra. Também contém, os óleos essenciais também são grandes responsáveis por sua atividade, principalmente atividade antifúngica, né? O alfa-felandreno, tem outros também, como cineol, borneol, limoneno, entre outros. As lactonas sesquiterpênicas, né, com destaque para a turmerona e arturmerona. E também contém saponinas, vitaminas, carotenoides, né? As vitaminas já falamos aqui. E o mecanismo de ação principal dela é na inibição da ativação do NF-kappa-beta, né? Que é o mesmo mecanismo dos corticosteroides. Outros mecanismos também que estão envolvidos na inibição da COX-2 e da lipoxigenase, que são os mecanismos dos anti-inflamatórios não esteroidais. Ela também inibe a enzima óxido nítrico sintetase induzível e inibe a produção de citocinas inflamatórias, né, TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 2, 6, 8 e 12. E também inibição da proteína quimioatrativa de monócitos, né, entre outros mecanismos. Então, tem trabalhos com diversos, né, apontando diversos mecanismos de ação. Mas o que a gente encontra mais é principalmente esse, ó, inibição da ativação do NF-kappa-beta. Outra planta também de interesse, a Vitis vinifera, da família da Vitácea, nossa uva, videira, parreira, são os nomes regionais, e a parte usada são as sementes, frutos e folhas. Ela tem um tropismo pelo sistema circulatório e as principais indicações terapêuticas são nas dislipidemias, na doença coronariana, na aterosclerose, insuficiência venosa crônica e também nas hemorroidas. Ações terapêuticas geral, ela é muito conhecida como antioxidante, e no sistema circulatório, outras ações são vasodilatadora, principalmente, né, pela antocianidina, que é inibidora da ECA, cardiotônica, antiagregante plaquetária, hipolipemiante e antioxidante também, né, nós já vimos que é a principal. Não há relatos na literatura de interações medicamentosas, e estudos toxicológicos crônicos, né, com 6 meses, mostraram alta segurança, né, sem evidência alguma de efeitos tóxicos ou mutagênicos. E tem o famoso paradoxo francês, né, e é muito devido a um componente que tem na uva, que é o resveratrol. Então, o que é esse paradoxo francês? Então, apesar dos franceses, né, tomarem muito vinho, a culinária ser bastante gordurosa e tudo, eles são mais magros, né, em relação aos americanos. E muito se sabe que a ação do resveratrol, junto a outros componentes que fazem parte da dieta, que nós chamamos tipo mediterrâneo, né, que inclui o óleo de oliva, entre outros, então faz com que eles tenham uma menor mortalidade por doenças cardíacas do que outros povos que têm uma dieta diferente, né? Claro que dando as devidas comparações. E o resveratrol, ele tem muito interesse para nós farmacêuticos, que é o seguinte: tem ele como suplemento, e ele na uva ele tem bem uma quantidade pouca, né? Muito pouco que tem no vinho, no suco de uva, na própria uva. Ele não se equipara a suplementos com doses muito mais altas. No entanto, verificaram que a absorção é muito melhor. Então, porque o resveratrol, ele sofre muito com o efeito de primeira passagem. Então, a melhor
forma de ingerir é com produtos que tenham absorção bucal, né? Então, pastilhas, né? O próprio vinho, que quando se coloca na boca, suco de uva, que seja, né? Fica mais tempo, né? Na mucosa, né? Ele fica mais tempo, você não engole de uma vez como um suplemento. Então, esses derivados polifenólicos, né, tanto o resveratrol quanto as antocianidinas, eles são responsáveis pelas ações, pelas principais propriedades, e além disso, ainda tem flavonoides que vão auxiliar, que vão agir em sinergia, também com essa propriedade antioxidante, que é o rutosídeo, quercetina e camferol. O rutosídeo também é um tônico vascular, além de taninos e ácidos orgânicos, né? E nas sementes também nós temos os ácidos graxos insaturados e tem o resveratrol. E o resveratrol também tem estudos com ele, essa atividade antioxidante para o tratamento do câncer, diabetes, doenças inflamatórias, doenças cardiovasculares, neurodegenerativas e também o envelhecimento de maneira geral. E as proantocianidinas e demais compostos fenólicos também contribuem para esse efeito cardioprotetor, da forma de reduzindo a peroxidação do LDL, com isso prevenindo lesões de aterosclerose, e também na absorção de colesterol pelo fígado, né, a redução dessa absorção, na produção endógena de triglicerídeos e no metabolismo das lipoproteínas do plasma. Outra planta também que possui atividade interessante nas doenças cardiovasculares é a Crataegus oxyacantha. Ela é da família das rosáceas, conhecida como Crataego, como espinheiro alvar, e a parte utilizada dela são as folhas. Ela também tem um tropismo pelo sistema circulatório, e as principais indicações são alterações cardíacas funcionais ou lesionais, na angina estável, nas dislipidemias, na hipertensão arterial leve, na insuficiência cardíaca leve a moderada e também para insônia e ansiedade leve. Tanto é que nós vimos, né, na aula de plantas que atuam no sistema nervoso, né, que a gente encontra muita especialidade junto com a passiflora, junto com outros produtos para ansiedade. No sistema circulatório, ela tem uma ação vasodilatadora, uma ação hipotensora, mas que somente nos hipertensos, então nos normotensos ela não vai reduzir. Tem uma ação cardiotônica também, cronotrópica negativa, antiarrítmica, vasodilatadora coronariana, hipolipemiante suave e também uma ação venotônica. E ela pode ter interações medicamentosas, principalmente com antihipertensivos e nitratos, né, causando um risco de hipotensão. Evitar também, deve ser evitado com sildenafilo, que é um vasodilatador, né, também. Antiagregantes plaquetários, pelo risco de sangramento, e também pode potencializar o efeito de antiarrítmicos. Como reações adversas, pode causar sonolência, por isso que ela é usada também, né, em associações com produtos, igual aquelas especialidades que eu falei, que tem a passiflora, o salix alba. Evitar nos pacientes que sofrem de úlceras gástricas e gastrites, né, que são mais sensíveis, né, pode agravar. Superdosagem, intoxicações, né? Então, em doses elevadas, ela pode levar a uma depressão respiratória, pode levar a uma bradicardia acentuada e ainda náuseas, fadigas, suores e também o eritema cutâneo. Os constituintes químicos, então, são flavonoides, né? Vitexina, isovitexina e rutina, por isso que a sonolência, né? Essa propriedade sedativa. As proantocianidinas, que cerca de 2%, então confere essa ação
benéfica para os vasos, as catequinas e epicatequinas com ação antioxidante, né, e os ácidos triterpênicos, que são crateególico, ursólico e oleanólico. E uma meta-análise de 2011, com 10 estudos envolvendo 687 pacientes com insuficiência cardíaca, foi administrado o extrato de crataegos ou placebo. E eles observaram uma melhora da fração de ejeção do ventrículo esquerdo e do produto pressão e frequência cardíaca, melhora também dos sintomas de tolerância ao exercício físico, dispneia, fraqueza, fadiga e palpitação. Então, os que usaram o crataegos, teve uma melhora significativa em relação ao placebo. Outra planta também que ela é muito utilizada principalmente contra hipertensão e colesterol, o allium sativum, da família das amarilidáceas, né? O nome regional é o nosso alho do dia a dia, e a parte utilizada são os bulbos. O alho, ele tem um tropismo também pelo sistema circulatório, tem como principais indicações terapêuticas, né, na trombose, na hipertensão arterial, hipercolesterolemia e aterosclerose. As ações dele, ações terapêuticas de modo geral, atua como antisséptico, inclusive contra cândida, antiherpético também, né, que seria uma ação antiviral, analgésica, anti-inflamatória, antioxidante e também imunoestimulante. E no sistema circulatório, ele é um hipotensor, né, devido à ação vasodilatadora. É hipolipemiante também, aumenta a fração HDL, que é o colesterol bom, atua como antiagregante plaquetário, aumenta a atividade fibrinolítica, ele é um analgésico em caso de angina, ele reduz a dor na angina, tem um efeito bradicardizante, antieteromatoso e previne a arteriosclerose. As interações medicamentosas, né, principalmente, ele potencializa a ação de antiagregantes plaquetários e anticoagulantes. Com antihipertensivos também, ele vai potencializar a ação. E deve sempre interromper o uso uma semana antes de procedimentos invasivos ou cirurgias, pelo risco de sangramento. Então, às vezes, né, um dente também, alguma coisa assim mais simples, é bom evitar. As reações adversas e toxicidade, então, pode causar esse odor de alho na respiração e na pele, então, porque tem um dos compostos de degradação da alicina lá, que ele fica muito tempo nos pulmões, ele demora a ser eliminado, então é comum você sentir, né, quando a pessoa ingere muito, que você sente de longe, então é por isso. E altas doses dele pode causar náuseas, irritação gástrica ou esofágica, reações alérgicas, erupções cutâneas e dermatites. Então, quando está muito sensível, a pessoa com gastrite, né, úlcera, por isso que ela não consegue, né, comer uma comida muito temperada com alho. Em uso externo também ele pode causar irritações e fotossensibilidade. E o uso crônico de doses excessivas de alho, ele pode diminuir a produção de hemoglobina e lise dos eritrócitos, podendo causar leucocitose transitória e benigna. Os constituintes químicos do alho, então, são cerca de 200 compostos químicos complexos, e muitos ainda nem foram identificados. Os principais são os heterosídeos sulfurados, como aliina, alicina, o óxido de alil de sulfeto de alila, de sulfeto de dietila, polissulfeto de dialila, óleos essenciais, né, o citral, geraniol, linalol, felandreno, ajoeno também tem ações terapêuticas, né, e a alicina, ela é tida como um dos principais responsáveis, né, pela ação terapêutica, mas é uma molécula muito instável e muito termolábil.
Então, e ela não, ela só é convertida, né? Ela só é extraída quando o alho sofre processo de amassamento, né? Ou laceramento, ou mastigação. Então, aí a aliina, que é um sulfóxido, ele converte na alicina. E a alicina é que tem ação e é responsável pelo odor. E depois da alicina, ela vai tem esses outros produtos, ela vai, como eu já disse, ela é muito instável, né? Ela vai se transformando nesses outros produtos, inclusive no ajoeno, que eles também são responsáveis pela ação terapêutica. Então, tem que ter muito cuidado, assim, na preparação, né, quando for fazer, tem que ter esse processo, se não tiver o alho inteiro, ele não vai ter o efeito. Então, uma técnica interessante é você picar o alho, deixar ele em repouso por um tempo, para que dê tempo da aliinase, que é a enzima que vai converter a aliina em alicina. E aí ele resultar, né, ter os efeitos desejados. E alguns compostos, né, têm uma quantidade de alicina baixa, então a gente tem que estar vendo isso também, né. Um estudo publicado em 2010 avaliou os efeitos de um medicamento de liberação lenta feito com alho. E após 12 meses, eles viram que teve uma redução do risco de infarto do miocárdio e de morte súbita em 10 anos, principalmente entre os homens. E uma meta-análise de 2012 também concluiu que o alho é eficaz na redução da pressão arterial, sistólica e diastólica. Porém, eles não comprovaram efeitos no risco de morte. O Aesculus hipocastano, ou castanha da Índia, é da família da Sapindaceae, usa sementes e cascas, e ele é usado principalmente, né, para problemas do sistema circulatório, onde tem maior tropismo. Então, as principais indicações terapêuticas estão nas insuficiências periféricas, como varizes, hemorroidas, né, fragilidade capilar. As ações terapêuticas, em geral, são anti-inflamatória, analgésica, antitérmica suave e anti-hemorroidária também. E no sistema circulatório, é tônico da circulação venosa e capilar, tem uma ação adstringente, anti-hemorrágica, anti-inflamatória também, então sendo muito útil em caso de flebite e hemorroida, alivia a sensação de cansaço, peso e dor nas pernas, né, que são provocadas pela diminuição do retorno venoso, de edema também, e tem uma ação vasodilatadora coronariana suave. Ela tem como constituintes químicos os flavonoides, principalmente a quercetina, o canferol, esculina e rutina. Tem também cumarinas, que é a fraxina, saponinas triterpênicas, essina ou essina, a gente fala a pronúncia a mesma, né? Aproximadamente 10% também é um dos principais compostos que são responsáveis pela ação terapêutica. Contém também taninos catéquicos, né, as epicatequinas, e esteroides como fitosterol, citosterol, estigmasterol, campesterol. E a procianidina A2. A essina, ela é um potente agonista, né, da serotonina e da histamina, além de ser também anti-inflamatória, venotônica e favorece o transporte do cálcio, né, dos íons nos canais de cálcio, diminuindo a tensão venosa pela liberação de prostaglandina F2-alfa das veias. E com isso, a constrição venosa e redução da permeabilidade que resulta na redução do edema. Então, dessa maneira que ela tem essa ação tônica e melhora a circulação. E uma revisão sistemática de 98
Os autores concluíram que o extrato padronizado de Aésculo é superior ao placebo e tão efetivo quanto os medicamentos de referência no alívio de sinais objetivos e sintomas subjetivos da insuficiência venosa crônica. Enquanto interações, tem interações que são sinérgicas, como a mamélise com hidrastes também, com anticoagulantes, né, tipo o UAS também, pode ocorrer o risco de sangramento. Deve-se evitar também associar com sais alcalinos, ferro e iodo, porque ela vai interferir na absorção desses sais. E nas formulações por via oral para varizes e hemorroidas, é muito interessante associar a vitamina C para aumentar a absorção. E deve ser evitado também o uso com drogas nefrotóxicas. Não deve ser usado também por crianças de até 7 anos de idade, em que são mais frequentes os casos de hipersensibilidade. E as altas doses também podem provocar vômitos, gastrite, a sede excessiva, o inchaço da face, distúrbios visuais, alteração de consciência, urticária, espasmos musculares e hipersensibilidade. O sangramento e equimose também, por causa das cumarinas, né? Pode acontecer em altas doses. Hepatotoxicidade e nefrotoxicidade também ocorrem, mas só em casos de intoxicação, né, em doses muito elevadas. E essas doses também podem agravar nefropatias pré-existentes, né, já sendo descrito casos na literatura. E os frutos, folhas e as cascas, elas mais velhas, são tóxicos e pode conferir à urina uma cor avermelhada. E evitar qualquer preparação de uso parenteral, né, que o uso parenteral traz efeitos colaterais graves, principalmente danos hepáticos, renais na medula óssea, além de hemólise. E o pólen dessa planta também pode causar febre do feno, que é aquela, né, um tipo de alergia. E temos as plantas cardiotônicas também, né? As plantas cardiotônicas, elas não são usadas assim popularmente porque são muito tóxicas, né? Tem um efeito muito pronunciado, mas elas são cultivadas para fins de síntese, né, de medicamentos, como a digoxina, digitoxina. Então, são esteroides, né, presentes na natureza e que tem uma especificidade muito grande pelo miocárdio. E a ação que elas exercem sobre esse faz com que elas sejam denominadas heterosídeos cardiotônicos. Então, elas aumentam a força da contração sistólica, aumenta a contratilidade do coração, provoca o esvaziamento mais completo do ventrículo e o encurtamento do período de sístole. Aí, dessa maneira, o coração vai ter mais tempo para repousar entre as contrações. Então, esses glicosídeos cardiotônicos são os medicamentos de escolha para o controle de frequência ventricular rápida em pacientes portadores de fibrilação ou de fluxo atrial. Mas em concentrações tóxicas, né, eles vão aumentar a automaticidade cardíaca e provocar taquiarritmias. Isso porque são substâncias de baixo índice terapêutico, ou seja, a dose terapêutica é muito próxima da dose tóxica. Nessas plantas, acredita-se que é 60%, né, esse intervalo, né, da dose terapêutica para a dose tóxica. Então, por isso, faz com que elas não sejam utilizadas, né, como fitoterápico em si, mas mais como produto de síntese. E como hoje é a nossa, né, última aula de fitoterapia, eu quero deixar essa mensagem da Bíblia, que eu gosto muito, que é uma figura que eu vi falando do maná, que é uma substância, uma planta, né, rica em polissacarídeos, tem além né, tem
E o Eclesiástico fala que o Senhor fez a terra produzir os medicamentos, o homem sensato não os despreza. Uma espécie de madeira não adoçou o amargor da água, essa virtude chegou ao conhecimento dos homens. O Altíssimo deu-lhes a ciência da medicina para ser honrado em suas maravilhas, e dela se serve para acalmar as dores e curá-las. O farmacêutico faz misturas agradáveis, compõe ungüentos úteis à saúde, e seu trabalho não terminará até que a paz divina se estenda sobre a face da terra.